Vamos nessa, galera. Esse é o nosso bloco número 15. Pensaram que eu tinha desistido? Pois não, eu não desisti. E aí eu vou... É só um refrãozinho, só um refrão. Diz assim: desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, pra sair pra viajar. É isso aí, vamos que vamos, beleza? Esse é o nosso bloco número 15. A gente tá aqui discutindo o decreto 10.480, não é? 10.410, que atualizou o decreto 3048, não sei de onde eu tirei o 480, e a gente parou no bloco número 14, esse é o bloco número 15, no ponto 46, joia? Então a gente vai fazer já isso. Vamos lá no ponto 46, a gente estava ali numa discussão do auxílio por incapacidade temporária, falando aqui do recebimento, não é? Quando o cara, o segurado, é recolhido à prisão em regime fechado, tendo havido ou não o pagamento do auxílio reclusão, então, portanto, se for decretada ilegal a prisão, então vai ter que se pagar tudo de novo, desde a suspensão do auxílio por incapacidade temporária. Entretanto, se houve pagamento do auxílio reclusão, somente a diferença se houver. Então, portanto, vamos lá no nosso bloco número 15, no bloco número 15, não é? Ponto 46. Ponto 46. Vamos lá. Cumprimento da pena. Bem, a gente já sabe. Se a pena é cumprida em regime fechado, não dá direito ao auxílio reclusão. Joia? Desculpem. Dá direito ao auxílio reclusão. Se a pena é cumprida em regime aberto ou semiaberto, não dá direito ao auxílio reclusão, mas aí dá direito ao auxílio por incapacidade temporária. Bora organizar isso aqui? Cumprimento da pena, se ela for cumprida a pena em regime, não é regime aberto, bota assim, regime aberto ou semi-aberto, não é? Regime aberto ou semiaberto, o que é que ocorre aqui? Pode haver pagamento do auxílio por incapacidade temporária, porque nesses casos aqui não há pagamento de auxílio reclusão. Beleza? Então, no cumprimento da pena, em regime aberto ou semiaberto, dá direito, vou botar assim, não é? Deixa eu botar direitinho aqui, né? Dá direito, se for o caso, dá direito ao auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. Vamos lá no ponto 47? Bem, o ponto 47 está lá atualizado no decreto 3048, mas é algo que já tinha lá na lei 8213 atualizado, eu já não lembro qual foi a atualização, foi a 13.456, né? A lei 13.456, se não me engano, que um dos benefícios que pode ter valor inferior, tem uma grande novidade que a gente vai ver logo na sequência, mas os benefícios que podem ter valores inferiores ao salário mínimo, salário família, porque é uma cota, auxílio acidente, porque não substitui remuneração do trabalhador, complementa, e o auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença, ele pode ser inferior ao salário mínimo quando o segurado exercer mais de uma atividade e ficar incapacitado para somente uma delas, ok? Então, quando o cara aqui, ó, vou escrever o texto todo aqui, ó, quando o segurado, olha só, quando o segurado exercer mais de uma atividade, quando o segurado exercer mais de uma atividade e ficar incapacitado para uma delas, para apenas uma delas, não é? Para uma delas. Bem, somando-se o auxílio por incapacidade temporária com a remuneração das demais atividades, vai dar superior ao salário mínimo. Não tem problema nenhum. Então, o salário família, auxílio acidente e o auxílio por incapacidade temporária podem... Na verdade, o salário família é inferior ao salário mínimo, porque é uma cota de R$ 45. O auxílio acidente pode ser inferior
ao salário mínimo quando se fizer o cálculo, e o auxílio por incapacidade temporária, regra geral, não pode ser inferior ao salário mínimo, mas quando o segurado exercer mais de uma atividade e ficar incapacitado para somente uma delas, pode. Joia? Porque somando-se com as remunerações das demais atividades, vai dar valor superior ao salário mínimo. Vamos lá no nosso ponto 48? No nosso ponto 48. É assim, claro, não é? Claro. Isso, na verdade, era uma consequência lógica daquilo que falamos anteriormente. Observe, ó. Daquilo que falamos aqui, aí restou consignado na lei e agora no decreto. Mas não era, ainda que, logicamente, a gente, claro que tinha esse entendimento, independentemente de constar na lei. Que é assim, vamos lá. O auxílio por incapacidade temporária, ele pode ser inferior ao salário mínimo, quando o segurado exerce duas atividades. Vamos pegar duas atividades. Então, ele está exercendo duas atividades. Aí ele sofre um acidente ou é acometido de uma doença que fica incapacitado para uma das atividades. Então, ele vai receber o benefício em relação a essa atividade, inclusive todos os requisitos em relação a essa atividade, carência, enfim. Beleza? E ele continua exercendo essa atividade. Mas observe, o pressuposto aqui, não é? É de que o cara tinha duas atividades, ele já tinha duas atividades e ficou incapacitado para uma. Inclusive, nessa condição, o auxílio por incapacidade temporária pode até ser inferior ao salário mínimo. Pois bem, mas agora bora pensar em outra situação. O cara tem uma atividade, sofre um acidente, é acometido de alguma doença e fica incapacitado para essa atividade. Vai receber o auxílio por incapacidade temporária, beleza? Passado alguns meses, ele consegue uma outra atividade que não tem relação com essa. E sua incapacidade não alcança essa outra atividade. É possível? Claro que é, mano. Claro que é. Se a gente for ver, ó, se a gente for olhar assim, ó, a minha primeira situação era assim, ó, duas atividades. O cara ficou incapacitado para uma. A segunda, e é possível. E a segunda situação é, o cara tinha uma atividade, ficou incapacitado para ela e depois ele conseguiu uma outra. Veja, é a mesma coisa. Só que tem um descompasso no tempo, né? Ele já tinha duas atividades e ficou incapacitado para uma. Não tem problema nenhum. Inclusive, o auxílio por incapacidade temporária pode ser inferior ao salário mínimo. Depois ele só tinha uma. E depois, recebendo o auxílio por incapacidade temporária, ele conseguiu uma outra atividade que não tenha relação com essa. Claro. Então ele pode ter essa outra atividade? Pode. Regra geral, o segurado que esteja recebendo benefício por incapacidade não pode ter outra atividade. Mas, se ele conseguir, no caso, incapacidade temporária, mas se ele conseguir uma atividade que ele não esteja incapacitado, não tem problema nenhum, ele pode, e assim pode acumular tanto a remuneração quanto o benefício. É o ponto 48. É meio que uma lógica do ponto 47, não é? Então, o auxílio por incapacidade temporária, quer dizer, o segurado em gozo, eu vou botar assim, deixa eu escrever, porque eu vou escrevendo rápido aqui num rascunho, só para lembrar do que quero falar. O segurado em gozo do auxílio por incapacidade temporária pode exercer outra atividade remunerada. Outra atividade remunerada. Beleza? Remunerada. Show de bola. Tranquilidade brasileira? Esse é o nosso ponto 48. Vamos lá no ponto 49? Ponto 49. Vamos lá. Ponto 49. Bem, o segurado em gozo... aqui é legal. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, seja esse benefício concedido administrativamente ou judicialmente, independentemente da idade do segurado, sob pena de suspensão, deve se submeter às obrigações. Não se aplica ao segurado que esteja recebendo auxílio por incapacidade temporária aquelas situações do segurado que esteja recebendo a aposentadoria por incapacidade permanente. Aquelas situações, lembram? 60 anos de idade, 55 anos de idade e 15 anos de benefício por incapacidade. No caso do auxílio por incapacidade temporária, não tem nada disso. Então, vou fazer aqui um esqueminha, olha só. O auxílio por incapacidade temporária seja concedido, olha só,
judicialmente ou administrativamente, pelo INSS diretamente ou na justiça, independentemente da idade, do segurado, sob pena de suspensão do pagamento do benefício, sob pena de suspensão, deve-se observar as obrigações. Deixa eu botar pro lado de cá. Vamos lá? Sob pena de suspensão, deixa eu botar assim, deve-se observar aquelas obrigações. Quais são as obrigações? Exame, reabilitação profissional, tratamentos diversos dispensados pela Previdência, excetuando o tratamento cirúrgico e a transfusão de sangue. Então, portanto, deve-se observar as obrigações. Todo mundo já sabe quais são as três, né? Exames, reabilitação e tratamentos, excetuando transfusão sanguínea e tratamento cirúrgico. Então, portanto, desejo a você